Bom, galera, aqui sou eu novamente, Jorge Uvo. Hoje eu vou falar com vocês um pouco aqui a respeito de plugins e no Explain 10. O objetivo aqui não é detalhar os plugins, como eles funcionam. Isso aí, alguns plugins você quer um tutorial só para isso, mas o objetivo maior aqui é falar como instalar os plugins e quais seriam os plugins os plugins essenciais para ter uma boa simulação. Bom, eu vou começar aqui então falando um pouco da estrutura dos plugins. É, os, os- a maioria dos plugins eles têm uma pasta especial só para eles, então vai estar aqui dentro da sua pasta especial, a pasta principal do Explain. Aí você vem na pasta de Resources e aí você tem uma pasta de plugins. Então a maioria dos plugins vão estar aqui. Aqui você vê todos os plugins que eu tenho instalado. Grande parte deles simplesmente é você baixar, abrir, ou dizipar o arquivo e copiar para essa pasta. Alguns plugins eles são scripts de Python, então você tem um plugin que eu vou falar aqui, vai ser justamente o primeiro que eu vou falar. Ele é um Python interface e aí dentro dele vão ter scripts. Então eu também vou falar que eles vão dentro dessa pasta de Python scripts, tá? Então, vamos lá. O primeiro plugin que eu vou falar, como eu já disse, é o Python Interface. O Python Interface, é, ele é um plugin, tá aqui o Python Interface, ele é um plugin que você vai baixar todos os plugins que eu for falando, eu vou colocar o endereço para baixar. Isso não quer dizer que, como o vídeo às vezes ele vai ficando velho, pode ser que o endereço fique desatualizado. Então você pode fazer uma busca aí na internet e aí você vai achar um novo endereço para aquele plugin. Mas hoje que eu estou gravando esse tutorial, os endereços estão funcionando que eu já testei todos. Então o primeiro plugin que é o Python Interface, o endereço tá aí vai ficar aí na tela para vocês. O, quando você clicar nesse endereço, você vai vir para essa página aqui. E aí você tem aqui os instaladores, os arquivos para instalar, que estão em .zip. Então você tem a versão para o Mac, versão para o Windows, versão para o Linux. Aqui é da última versão, 2.73.02, tá? Então você vai baixar um desses três arquivos e instalar esse plugin. Quando você for instalar o plugin, você vai instalar esse plugin dentro da pasta é, de plugins. Então tá aqui plugins. Você tem aqui o que vai vir com ele, que é o Python Interface.xpl. O XPL é um plugin do Xplain. E você vai ter que criar essa pasta Python Scripts, que é onde você vai colocar os seus scripts, tá? É... Bom, então esse é o primeiro plugin. Para você gerenciar ele, você vai gerenciar dentro do próprio Explain, dentro do menu plugin, você vai ter aqui Python Interface. Quando você clica aqui, você vai ter um control panel, os scripts para habilitar e desabilitar. Então, por exemplo, quando você vem aqui, enable os scripts, você vai habilitar ou desabilitar os scripts. Você tem os scripts que você tem instalado e aqui você pode habilitar e desabilitar. No meu caso aqui todos estão habilitados. Vou aproveitar que estamos aqui, eu vou falar do Ground Services já. Então, o endereço para o Ground Services está aí na tela. Quando você clicar nele, você vai vir para essa página aqui, Ground Services, deixa eu achar aqui. Então, tá aqui, pronto. Então, esse é o Ground Services. Então, quando você clicar, você vai vir para a página do John. John é um cara que desenvolve alguns plugins, entre eles o Ground Service. E aqui é a mesma coisa, você vai dizipar, você vai baixar o arquivo que está aqui, download zip, e vai descompactar esse arquivo e vai jogar ele dentro da pasta do Python Scripts. Então seria esse arquivo aqui, tá? Os arquivos de script de Python, a extensão dos arquivos é PY. Então tudo que for PY vai dentro do Python Scripts.
tudo que for XPL vai dentro do plugins, tá? Então, o Ground Services, o que, que ele faz? Ele é um plugin, eu gosto dele porque ele é um plugin que ele me permite fazer. Ele tem algumas coisinhas, como por exemplo, eu vou abrir ele aqui, Ground Services, eu posso escolher uma dessas 4 funcionalidades. Essas duas últimas aqui, que é a GPU, ele simplesmente vai me colocar uma GPU, ali ela anima, ela vem aqui para a aeronave. Tá? Aqui fica meio lento porque como eu estou gravando, então meu frame rate cai bastante por causa da gravação. A outra funcionalidade que tem no Ground Services é colocar as escadas. Isso aí são só frescuritezinhas, tipo desenho. A escada às vezes ele não posiciona corretamente na porta da aeronave. Isso vai depender de como que está a configuração da aeronave. Você vê aqui no meu caso ficou totalmente fora, tá? Então deixa eu já tirar ela. Vai embora. E o GPU também vou tirar aqui. Pronto. Tá. Aí o próximo que vem não, aí falando ainda de Ground Services, as outras duas funcionalidades que são legais que eu gosto é o pushback. Pushback você vai escolher a distância que você quer que ele dê de pushback, a rotação que ele vai dar, quantos graus. Aqui no meu caso estava 90 graus. Se você quer que o nariz vire para a direita, noise right, então você marca aqui, caso contrário ele vai virar para a esquerda. E aí você fazer manualmente ou fazer o toll, e aí você dando request ele vai encostar o caminhãozinho do pushback e vai te fazer o pushback conforme a tua solicitação. A, a outra funcionalidade, que essa normalmente eu uso quase em todos os meus voos, é request refuel. Então esse aqui ele vai fazer o reabastecimento da aeronave, então ele te dá aqui o valor máximo em libras que comporta cada tanque e o valor total que você tem comportando em cada tanque. E aqui quanto você tem atualmente em cada tanque, o total, e quanto você está solicitando. Vamos supor que eu tô com 3.538, eu preciso de 4.538, eu vou colocar aqui mais 1.000 libras em cada tanque, que é quanto eu precisaria de mais 2.000 libras no total. E aí eu dando um start pump, ele vai começar a fazer o reabastecimento para mim. Tá? Bom, esse é o Ground Service. Aproveitando que estamos falando aqui do NOAA, ou do John, vou falar já do próximo script que ele tem também, que é o NOAA Weather. Então, o NOAA Weather é um plugin, tá aqui o NOAA Weather, que você vai baixar também no site do John. Você vê aqui NOAA Weather. NOAA é uma instituição norte-americana que ela desenvolve os gráficos de mapa de vento, de altitude, de turbulência, essas coisas. Então, o NOAA, o que, que ele faz? Ele vai gerar para você. Bom, aqui você vai baixar, mesma coisa, e vai copiar para a pasta de scripts do Python. E o que ele faz, ele vai te quebrar ele vai trazer os ventos reais, ele vai fazer uma leitura dos ventos reais e temperatura em 7 camadas, então aqui estão as camadas que ele vai fazer essas leituras, e também vai te gerar 8 camadas de turbulência no teu X-Plane, além de 3 camadas de nuvem. Tá? Se você voa online na VATSIM, a camada de turbulência ele vai diminuir para, se eu não me engano, para 3. Então, deixa eu ver aqui só para confirmar. Então, quando eu venho aqui no menu NOAA Weather, Configuration, se eu coloco aqui, por mais que eu marque tudo, tá? Quando eu coloco VATSIM Compact, ele vai me colocar, ele vai me desmarcar. Então, porque na VATSIM ela não suporta as camadas de nuvens e as camadas de temperatura. Porém, eu tenho as camadas de turbulência, as 3 camadas de turbulência, as 3 camadas de vento, tá? E eu posso também colocar, no meu caso aqui está para abaixo de 5.000 pés, ele vai trazer a informação do METAR ao invés de trazer a informação do NOAA. Então, você pode configurar aqui para a altitude que você quiser. Aqui no meu caso, o nível do voo 5
050. Tá? Então essa é da forma que ele vai estar trabalhando, ele configurado para VATSIM. Se você não tiver configurado para VATSIM, você pode colocar temperatura e cloud level, nível de nuvens, que ele vai te trazer essas informações. Então esse é o NOAA. O próximo plugin aqui que posso estar falando para vocês é o Cloud Resolution. Cloud Resolution, para Explain 10, bom, você vai baixar nesse link que está aí. Você vai clicar aqui em Download, ele vai te baixar. Na verdade, o que ele faz é o seguinte, ele faz uma conversão das nuvens que são em formato de 1024 pixels para 256 pixels. Esse Cloud Resolution é bom para quem não tem uma máquina muito boa em termos de resolução gráfica. Então ele melhora um pouco o frame rate. E a instalação dele, você vai descompactar o arquivo e você vai copiar, tem aqui o caminho para você instalar na pasta do Explain 10, Resource, Bitmap, Word. Aí você vai ter uma pasta de Cloud lá dentro. Então eu vou aqui mostrar para vocês. Resource, Bitmap, Word. E aqui a pasta de Cloud. Tá? Então ele vai refazer esses arquivos que estão aqui na pasta de Cloud. O próximo que eu tenho aqui é o Wide Taxway Markings. Isso aqui é um enhancement que melhora as marcas das taxways, as linhas das taxways. Isso é muito bom porque ele deixa bem mais realista. Mesma coisa, isso aqui ele não vai na pasta de plugins, isso aqui você vai colocar, ele segue aqui uma instruçãozinha de como instalar. E a forma como ele é instalado, ele é como se ele fosse um cenário do Explain. Então você vai descompactar esse arquivo, ele vai tirar uma pasta chamada Wide Taxway Markings Library Replacement, e aí você vai copiar essa pasta dentro da pasta de Custom Scenery, que está aqui na tua pasta principal do Explain. Tá? Bom, esse é o das linhas da Taxways, e um outro enhancement bem legal é o Runways HD. Esse aqui ele melhora a textura de asfalto e concreto dos aeroportos. Esse aqui também ele não vai na pasta de plugins, ele vai dentro dos bitmaps. Então você vai baixar o arquivo, vai descompactar, ele vai tirar algumas pastinhas e você vai vir e vai colocar dentro desse caminho aqui, Explain 10, Resource, Bitmaps, Runway. Então vamos pular aqui de novo, Resource, Bitmaps, Runway. Então ele vai gerar essas pastas para você. Se eu não me engano não são todas, mas a maioria delas. E você vai colocar aqui. Um detalhe, quando você baixar esse plugin, ele vai vir duas pastas de asfalto. Uma que é o asfalto normal, outra que é um asfalto escuro, que vai estar nomeada como Dark. Você tem que escolher um dos dois asfaltos. Eu prefiro usar o asfalto normal. E você vai renomear para simplesmente asfalto. Antes de copiar aqui, senão ele não vai funcionar. Tá? Então você vai renomear para deixar como asfalto. Vai tirar o resto do que está no nome da pasta. E copiar para essa pasta de runways. Ok? Bom, o próximo que eu vou falar aqui com vocês é o Airport Navigator. O Airport Navigator, você vai baixar ele aqui e esse daqui ele vai dentro da pasta de plugins. Então, quando você colocar ele na pasta de plugins, ele vai te trazer um menu. Aqui ele tem um menu Airport Navigator. Tá? Então você pode fazer algumas configurações aqui, como que ele use para você. A funcionalidade dele é quando você dá no meu caso aqui é um Shift Command M,
Tá vendo que ele me traz aqui o aeroporto que eu tô, então ele me traz aqui, eu sou essa flechinha vermelha. Esses pontos verdes são gates que eu posso estar estacionando minha aeronave. Aqui eu tenho as pistas em azuis e tenho as taxiways em amarelo. Tá, então, quando ele é muito útil porque às vezes você quer ver aonde você está, para onde você tem que ir, você simplesmente, no meu caso aqui eu dou um Shift Command M, ele já me abre aqui onde eu estou e eu consigo saber para onde eu tenho que ir. O menuzinho de configuração dele é bem simples. No meu caso aqui ele está trazendo, se você ver aqui, Airport Navigator, ele está trazendo Use Nearest Airport, ou seja, ele está trazendo o aeroporto mais próximo, no caso o aeroporto que eu estou aqui, que é o aeroporto de Montreal. Eu posso colocar para ele trazer do meu FMC ou do GPS o meu aeroporto de destino ou o meu aeroporto de partida. Tá? Ele faz um track da aeronave, então ele vai andando com a aeronave em tempo real conforme eu vou andando aqui. Então se eu tiver com ele aberto aqui, ele vai me mostrar e eu tiver com a aeronave andando, ele vai mostrar a flechinha vermelha se movimentando também. E é isso. Bom, próximo plugin que temos é o Checklister. O Checklister também você vai baixar ele aqui. Esse é um plugin ele é bastante útil porque quando você tem que fazer o checklist da aeronave, seguir um checklist da aeronave, nesse meu caso aqui eu não tenho um checklist configurado para essa aeronave, mas ele normalmente ele vai te abrir aqui nessa janelinha aqui, no checklist available, mas se eu tiver um checklist para essa aeronave, ele vai me trazer aqui quais os itens que eu tenho que fazer o procedimento e vai marcando para mim esses itens. Tá? Eu posso ter um auxílio de um copiloto virtual. Se eu clico em Setup, ele vai me mostrar aqui. Então, Let Copilot Help When Check. Por exemplo, vamos supor, no checklist me diz que eu tenho que ligar as bombas hidráulicas, ou colocar em automático as bombas hidráulicas. No momento que eu colocar a bomba em automático, ele vem aqui, ele checa para mim automaticamente, eu não preciso ficar vindo aqui e clicando cada um dos quadradinhos. Bom, o próximo plugin então que eu tenho, esse foi o Checklister. O próximo plugin que eu tenho é o Visual Altimeter. Mesma coisa, você vai baixar ele nesse site, aqui em download. Esse Visual Altimeter, ele também é bastante útil, principalmente para quem voa. Ele tem duas funcionalidades básicas. A primeira é que, para quem vem, por exemplo, do Flight Simulator, que você aperta o B e ele coloca o teu altímetro no altímetro, no ajuste que está no momento, naquele exato momento que você está no aeroporto ou no solo. No caso aqui, ele vai, se eu colocar, se eu der no meu caso não é só o B, porque no Mac eu tô com o meu é um Shift Command B. Então, espera aí que eu vou mudar ele aqui, só para poder simular. Então, eu coloquei um altímetro 2998, Shift Command B. Ele me colocou lá 2992, deixa eu entrar aqui na aeronave que aí vocês vão poder ver melhor aqui. Então, tá aqui o meu ajuste de altímetro. Então, eu vou mudar ele aqui. E perceba que quando eu mudo, é outra funcionalidade desse plugin. Pode reparar que eu estou mudando aqui, ele aparece justamente para me mostrar o retroativo, a conversão, por exemplo, para as outras medidas. Então, por exemplo, no Brasil se usa uma medida diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, eu estou ajustando aqui meu altímetro em 3009. Então, você pode ver aqui a caixinha que ele abre aqui na minha esquerda. Agora 3011, 3012. E no Brasil a conversão seria 10, no caso aqui 1021. Então, vê que eu vou movimentando, ele vai mostrando para mim a conversão. Isso porque
vamos supor, eu estou com essa aeronave aqui, que é um Challenger 300. Aqui na tela ele me mostra 3017, ou seja, 3017, o meu ajuste de altímetro. E se eu estou voando no Brasil, o controlador vai me falar, o controlador não vai falar 3017. O controlador vai me falar 1022, eu acho que é isso, né? 1022, no caso 1021. Então, e aí ele vai me falar 1021, eu não vou saber a conversão. Então eu vindo aqui, eu vou ver aqui na minha tabelinha aqui do lado, aqui do meu lado esquerdo que ele abriu, 1021, eu venho aqui e coloco 1021 e não preciso mais me preocupar. Pronto, 1021. E eu sei que o sistema já converte para mim para o 3017, que é o sistema dessa aeronave. Então esse é o que faz o Visual Altimeter, tá? Então, vamos voltar aqui. Bom, então Visual Altimeter já falamos. O próximo é o Landing Speed. O Landing Speed também é a mesma coisa, vai para a pasta de plugins. Vou clicar aqui em Download e vou descompactar o arquivo dentro da pasta de plugins. Tá? O Landing Speed, o que ele vai fazer? Ele vai me mostrar também aqui no meu lado esquerdo, quando eu fizer um pouso. Então ele vai dar como se fosse uma nota para o meu pouso, ele vai fazer um cálculo entre a minha velocidade vertical, a minha velocidade horizontal e a força G do meu impacto no solo, e vai me dar uma nota, que na verdade não é uma nota numérica, é uma nota que ele vai falar excelente pouso, bom pouso, ou você está demitido, alguma coisa assim, tá? Referenciando ao meu pouso. Então ele faz esse cálculo baseado nessas três informações: velocidade horizontal, velocidade vertical e força G no toque ao solo. Tá? O próximo plugin que eu tenho aqui é o AutoGate. O AutoGate, mesma coisa, você vai baixar ele aqui e vai descompactar dentro da pasta de plugins. Então, deixa eu só mostrando aqui para vocês. Está aqui AutoGate, dentro da pasta de plugins. Vai pôr o Navigator, que já falamos, e tem os outros aqui. Dentro da pasta de plugins, então, o que faz o AutoGate? O AutoGate, para ele funcionar, você pode deixar ele instalado, mas para ele funcionar, o aeroporto que você está utilizando, o cenário para o aeroporto que você está utilizando, tem que ter a funcionalidade do AutoGate nele. Então, ele tem dois recursozinhos legais. Um é a animação dessa placa de estacionamento, então não tem mais aqueles aeroportos que tem somente essa placa de estacionamento e não tem aquele carinha que fica com as barrinhas lá mexendo para que a aeronave faça o estacionamento correto. Então ele faz essa animação, tem uma instruçãozinha de como ela funciona. Quando você está aqui, nesse caso aqui, a aeronave está um pouco para a esquerda, ela tem que ir um pouco mais para a direita para se alinhar, tá? E a outra funcionalidade que ele tem é as rampas de acesso de passageiro, que é isso aqui. Quando você dá o parking brake da aeronave, ele vai te colocar, ele vai movimentar a rampa de estacionamento até a porta da aeronave. Tá? Então essa é a outra animaçãozinha que ele faz. Então esse é o AutoGate. O próximo é o X-Hat Switch, X-Hat Switch. O X-Hat Switch, o que ele faz? No meu caso eu uso um manche da CH, o manche Eclipse da CH. Ele me vai colocar, e quando você faz a configuração do manche, ele tem esse botão como se fosse um direcional em cima que eu uso para fazer a movimentação de cabeça minha. Então o que acontece? Quando você faz a configuração, o X-Plane ele só reconhece em cima, embaixo, esquerda e direita. Então esse plugin ele vai te colocar as diagonais também. Então você vai ficar com 8 canais de movimentação. Então em cima, embaixo, esquerda, direita e mais essas 4 diagonais. Em cima, esquerda, embaixo, direita e em cima, direita. Então isso é legal porque ele faz um movimento mais rápido na cabeça, você não precisa ficar movimentando. Então, por exemplo, ó,
Você vê que aqui eu estou movimentando como se fosse um círculo, tá? Então, se eu não tenho esse plugin, eu não consigo fazer o movimento nas diagonais, como por exemplo esse movimento, tá? Então aqui você foi, já falamos então do X-Hat Switch. É a mesma coisa, ele vai dentro da pasta de plugins, tá? Ahn, Esse aqui é um plugin bastante importante que eu utilizo, é o XHSI. O XHSI ele é bom, você pode, no meu caso eu coloco ele até às vezes em outro computador. Então, se os computadores estão na mesma rede, ele fica lendo o Explain, mesmo ele estando em outro computador. Às vezes eu uso ele aqui na mesma tela como está agora aqui. Então, o que, que ele faz? Ele é um plugin que ele vai me trazer algumas informações é, da minha aeronave. Então, ele tem o reloginho, ele tem o meu EICAS, o meu EICAS aqui que traz como tá os motores, os combustíveis, pressão de óleo, temperatura, essas coisas. Ele me traz o MFD, que no caso aqui está o aeroporto que eu estou, mas eu posso, por exemplo, se eu tiver com o meu FMC programado, ele traz o meu flight plan, que aqui no meu caso não tem nada, mas ele vai me trazer todas as pernas, qual que é a distância para a perna, qual que é a altitude daquela perna, qual que é o tempo estimado para chegar naquela perna, qual que é o tempo que horas que é estimado que eu vou chegar naquela perna, e traz também Airport Information, então o aeroporto que eu tô mais próximo, as informações sobre esse aeroporto, como quais as pistas, o tamanho das pistas, ILS, qual que é a categoria de cada ILS, qual que é o tipo de solo da pista, se é asfalto, é concreto, é, as frequências daquele aeroporto. Então aqui as frequências aqui no caso de Montreal, a elevação do aeroporto, então bem completinho o MDF. Ele tem uma outra tela aqui dos Annunciators, então ele fica me trazendo algumas informações da minha aeronave, como os Master Warning, Master Cautio, informação de flap, informação do meu landing gear e assim vai. Eu tenho também o meu PFD, então aqui no PFD que traz o meu horizonte artificial e toda aquela informação que fica ali no PFD. Tá? Aqui você pode ver que ele tem aquela conversão do ajuste de altímetro, então pode ver que está 1021 e 3017, que é o padrão brasileiro, padrão norte-americano. Depois ele tem essa aqui, para mim, é a tela que eu mais utilizo, justamente porque eu tenho a funcionalidade do TCAS aqui, eu consigo ver as outras aeronaves. Se eu tiver, mesmo que eu esteja conectado na VATSIM, na IVAL, eu consigo ver as outras aeronaves que estão conectadas também. Então, por exemplo, se eu ligar aqui o meu transponder, vou colocar aqui e vou ligar o transponder, pode ver que já está em modo standby, mas o TCAS ainda está off. Agora ele ligou o transponder em on, mas o TCAS ainda continua off, porque ainda não... E agora sim, o TCAS está ligado. Então, nesse momento, as aeronaves conseguem me ver e eu consigo ver as outras aeronaves. Ele vai me trazer os losângulos na tela. Se estiver aproximando, ele vai ficar laranja. Se estiver muito próximo, vai ficar bolinha vermelha. E aí eu tenho que tomar uma atitude para evitar a colisão. Bom, ainda aqui no XHC, ele me traz aqui nessa tela principal, ele fica me mostrando como que está o meu frame rate, que no caso você vê que está baixo, justamente porque ele, ele, eu estou fazendo a gravação, então baixo bastante meu frame rate. E para saber mais como configurar essas coisas, aí tem que ter um tutorial só para o XHSI, mas ele tem um arquivo de documentação muito bom, que é só seguir lá e você poder fazer a leitura da base de dados e outras coisas mais. Bom, então esse é o XHSI, o download dele você vai baixar aqui.
tá? E aí, o próximo que nós temos é o XFMC. O XFMC você vai baixar aqui nessa tela, você tem a versão para Windows, para Mac e para Linux. Essa é a última versão até esse momento, 2.03. Tá? O XFMC, então vou abrir o meu aqui. Tá? Ele é um FMC, ele não é bem completo, mas ele não é completíssimo, mas ele é bem completo, tem bastante coisa. Consigo configurar praticamente tudo no meu XFMC. Tá? Então ele traz toda a configuração aqui, e aí também o XFMC, mesma coisa, vai precisar de um tutorial só para ele. Eu não vou sair explicando. Tá? Mas ele está aqui e você consegue configurar ele como a maioria dos FMC. Esse é um XFMC, ele é um FMC freeware. Para quem quer um pouco mais de realismo, pode também pegar o UFMC, que é do Javier. O UFMC ele já é super completo. Ele tem praticamente todas as funcionalidades dele funcionam, mas ele é um payware, então aí você tem que comprar esse UFMC. E o site dele é nesse site que está aí na tela. Tá? Ele eu não tenho instalado, então não tem como eu abrir, mas ele tá, eu estou apenas mencionando aqui. Para quem voa no FS Economy, é necessário ter um plugin chamado X-Economy. Esse também é um script de Python. Então você vai baixar aqui nesse endereço, o link dele está aqui. Quando você clicar aqui no link, se você clicar no link, ele vai te abrir esse texto, esse arquivo texto. Então, na verdade, você tem que voltar e você vai dar o botão direito e vai mandar salvar o teu arquivo. Tá? Vai mandar salvar como arquivo esse link. E aí você vai copiar esse arquivo que ele vai salvar, que é um arquivo .py, para dentro da pasta dos teus scripts de Python, que é o Python Scripts, e está aqui, XFSEPY. Para quem não sabe, o FS Economy é um sistema que você trabalha com assignments, com missões. Também precisa de um tutorial só para ele, mas seria para quem tem curiosidade e quiser entrar, quem não conhece, esse aqui seria o site dele, www.fseconomy.com, tá? Então esse aqui é o site do FS Economy e você precisa daquele plugin para poder rodar o FS Economy no X-Plane. Para quem voa em Virtual Airline, algumas Virtual Airlines usam o XACARS. Então aqui é onde você vai baixar o XACARS, aí você tem que ver qual que você vai baixar para o seu sistema operacional. Então você tem a versão aqui também para Mac, a versão para Windows, a versão para Linux. Tá? A versão para Mac dividida em dois, porque você tem o Mac 10. O sistema operacional 10.5 e o 10.4. Tá? Então depende do qual sistema operacional você tenha instalado. Mesma coisa, você vai baixar o Exacars e aí vai fazer a configuração conforme a sua Virtual Airline está demandando, está solicitando. Tem algumas outras Virtual Airlines que utilizam o VA Financials. No caso, para quem usa Mac, o VA Financial ele não funciona no Mac, ele só funciona no Windows. Então, quem voa de X-Plane no Windows consegue ter o VA Financial e voar por uma Virtual Airline que utilize o VA Financial. Tá? Ele é um outro sistema para você reportar horas também de voo para sua Virtual Airline. Então você vai baixar ele também, mesma coisa. Aqui nesse link você vai baixar o client do VAFS, que é o VA Financials, para o seu X-Plane. Ok? Bom, o próximo que eu vou falar aqui para vocês é o Squawk Box. Bom, o Squawk Box, esse para mim é o mais importante. Esse aqui eu uso praticamente em 100% dos meus voos. Esse é para quem quer voar online.
E ele tem uma versão para quem conecta na VATSIM e uma versão para quem conecta na Ival, tá? Aqui a VATSIM também você tem tanto VATSIM quanto Ival, você tem a versão para Windows, para Linux e para Mac, tá? E no caso para quem conecta VATSIM, a última versão é o 1.0.6. Então você vai baixar o Squawk Box e vai colocar ele na pasta de plugins também. Então tá aqui ele aqui embaixo, Squawk Box Resource e Squawk Box VATSIM XPL. Ele vai vir essas duas pastas que você vai colocar na pasta de plugins e pronto, está instalado. Aí você vai fazer a conexão com no caso aqui, no meu caso aqui com o VATSIM, você vai vir aqui através do X Squawk Box e Connect. E aí no meu caso eu vou fazer, coloco minhas configurações, minha senha, meu ID e faço a minha conexão. Tá? Então essa aqui é a conexão do Squawk Box. Também o Squawk Box é um outro plugin que eu preciso fazer um tutorial só para ele, porque ele tem muitas funcionalidades e aí para ensinar a galera como a se conectar na VATSIM, que é no caso a rede que eu utilizo. Tá? Então eu vou falar em outro tutorial, vou estar falando mais detalhadamente do X-Squawk Box. Bom, deixa eu ver se faltou algum plugin aqui para falar para vocês, dos mais importantes. Não, então era isso. Bom, esses são os plugins que eu tenho para falar, que eu tinha para falar aqui. Claro que vai muito de preferência, tem gente que usa outros plugins, tem infinitos plugins aí na internet. Uma grande fonte para buscar os plugins é o explain.org. Então, se você for no explain.org, aqui você, por exemplo, se você precisa de algum plugin, você vai aqui em fóruns e aí você tem aqui no menu em downloads, você vai começar a procurar os plugins aqui, ou você pode dar um search aqui. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Visual Altimeter. Ok. E se eu dou um search, ele vai me trazer os plugins que... Ops, na verdade eu coloquei Visual Altimeter aqui, tá? Pronto. E aí ele vai me trazer os plugins que eu estou tentando localizar. No caso aqui, o Visual Altimeter, que é o que eu já passei para vocês aqui nesse tutorial. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. Como eu disse hoje, os links que eu estou passando para vocês estão todos atualizados, não sei no futuro. Quase todos os plugins têm um manualzinho de como instalar e como fazer ele funcionar. E também qualquer dúvida pode deixar a pergunta aí, eu vou respondo para vocês aí conforme eu posso. Tá? Espero vê-los no próximo tutorial, espero que isso aqui também ajude bastante aí a galera. Até mais, até a próxima.